Fala pessoal, meu nome é Herbert Almeida. Eu queria falar com vocês sobre um assunto que é um grande problema que nós temos nos dias atuais. Você sente dificuldade de concentração, às vezes falta de vontade de estudar, dificuldade para dormir, ou principalmente você se sente triste ao final do dia porque você deixou de fazer algo que era importante e, por outro lado, perdeu muito tempo com atividades que não eram importantes. Sabe quando a gente se sente culpado na hora de deitar na cama? Talvez você já tenha ouvido falar nesse tema que está tão na moda, né, que é o tal do jejum de dopamina. Mas vem cá, se eu te contar que isso de fato pode te ajudar a cumprir os seus objetivos, procrastinar menos, ter mais vontade de estudar e ainda se tornar mais feliz. Para explicar isso nesse vídeo, eu preciso só, como introdução, lembrar vocês que há algumas semanas eu fiz uma live aqui no meu canal sobre a relação entre equilíbrio e prazer e como que isso pode fazer você alcançar os seus resultados. Uma das diversas mensagens que eu passei naquela live era justamente que você deveria buscar fazer um jejum de dopamina. E nesse vídeo eu quero explicar exatamente o que é isso. Naquela oportunidade eu até lancei um desafio de durante 10 dias utilizar o celular menos de 1 hora por dia e fazer algumas atividades. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho o que eu aprendi a respeito do tal do jejum de dopamina e quais os cuidados que nós devemos ter. Primeiro, para começar a explicar melhor isso, eu preciso falar o que é a dopamina, pelo menos de forma bastante simples. A dopamina é um neurotransmissor. Como neurotransmissor, ela é utilizada na conexão entre os nossos, na sinapse, né, entre os nossos neurônios. E essa dopamina, ela está muito associada à questão da motivação, porque basicamente ela tem um papel de antecipar possíveis recompensas. A dopamina, ela serve para sinalizar para o nosso cérebro, para o nosso corpo, o que é importante no nosso dia a dia. Ela é muito associada à questão de motivação. Por isso que a gente sempre fala que você precisa de dopamina para se motivar. Mas não é exatamente isso, mas dessa forma, pelo menos, a gente simplifica. A dopamina também serve para o processo de aprendizagem, especialmente para reforçar aquelas condutas que são adequadas, ou seja, nos ensinar o que é bom para a nossa sobrevivência e, consequentemente, para que você possa alcançar grandes resultados na sua vida. Para a gente entender como que funciona a dopamina no nosso cérebro, primeiro você tem que entender que existe um nível basal de dopamina, ou seja, aquele nível numa frequência normal. Mesmo que a gente não esteja fazendo nada, o nosso cérebro está ali com um pouquinho de dopamina. Só que existem algumas atividades no nosso dia que elas geram uma síntese maior de dopamina, ou seja, você joga mais dopamina no nosso cérebro, mais dopamina na nossa atividade. E basicamente esse pico de dopamina, ele vem de atividades que geram prazer, do cumprimento de metas, ou ainda de consumo de drogas ou outras atividades, por vezes, inadequadas no nosso dia a dia. Existe algo que relacionado à dopamina que eu gostaria de chamar de ciclo de feedback. O nosso cérebro ele está o tempo todo buscando identificar o que é bom para a gente e o que é ruim para a gente. E normalmente as atividades prazerosas, as que seriam aquelas atividades boas, como por exemplo uma alimentação, ela gera para a gente uma produção de dopamina. E com isso você tem esse ciclo de feedback. Você percebe que aquela atividade é boa, joga mais dopamina, daqui a pouco o cérebro percebe, opa, calma aí, tô com pouca dopamina aqui, tô precisando de mais. Aí você vai lá e busca alimentação, joga novamente dopamina. Ou seja, a dopamina ela é muito associada à repetição de atividades. Então, por isso que às vezes a pessoa que, por exemplo, gosta de consumir drogas, ela vai repetir frequentemente essa atividade. Ok, só que o que eu preciso contar para vocês, e aqui é que começa a parte, porque até agora a dopamina eu só tô falando coisa boa, mas agora é que começa o problema do negócio. Se a gente pensar no nosso processo de evolução, assim como era difícil a gente conseguir alimentos, também era muito difícil a gente conseguir atividades que geravam grandes prazeres. Então era difícil ter acesso a essas atividades. Só que hoje em dia está tudo a basicamente um clique. Você consegue comer aquele alimento que você deseja, você consegue ter uma rede social, você consegue ter boa alimentação, você consegue assistir um programa, jogar videogame, tudo facilmente. E só para você entender o papel que esse excesso de dopamina vem desempenhando no nosso dia a dia, é só a gente pensar no seguinte exemplo. Pensa como os nossos avós, os nossos pais, mães, eles gostam de ver aqueles vídeos fofinhos, sabe? Que são compartilhados em WhatsApp, às vezes vídeos longos, e que você começa a ver e daqui a 10, 15 segundos você já não quer mais olhar aquele vídeo. Os nossos pais, por outro lado, passariam ali 10, 15 minutos vendo essa atividade. Você consegue perceber o quanto que nós cada vez mais precisamos de prazeres muito rápidos, prazeres basicamente urgentes? E aqui é que vem o grande problema. Existe uma exposição
prolongada no nosso dia desses picos de dopamina. E aí aqui eu gosto de fazer uma analogia. Imagina um cacto sendo criado dentro de uma floresta tropical inundado de água. Não vai funcionar. Nosso processo evolutivo, semelhante a essa analogia do cacto, ele foi treinado para viver num ambiente em que conseguir grandes prazeres era algo muito difícil. E por outro lado, hoje em dia a gente consegue pequenos prazeres o tempo todo. Então nós somos basicamente como um cacto inundado numa floresta tropical. E aqui é que vem o problema. Esse excesso de dopamina, ele decorre muitas vezes porque todo o ciclo produtivo tenta forçar a gente a consumir, tenta forçar a gente a ficar tempo preso na frente de uma televisão, na frente de um celular. Todo mundo quer o tempo todo prender você. E a gente sabe que existem pessoas que ganham muito dinheiro com essa atividade, e por isso que toda pesquisa está em cima disso, de como manter a atenção do ser humano, e muitas vezes por intermédio desses pequenos esforços, esses pequenos reforços. Você está fazendo um aplicativo, uma atividade, daqui a pouco, na hora que você vai parar, ele te manda um ticket de bônus para você continuar ali. Você faz um post e começa a aparecer a notificação da curtida. Daqui a pouco vem uma mensagem de reforço. Você está indo muito bem, muito legal, continue assim. Ou seja, todo mundo quer roubar a atenção do nosso cérebro o tempo todo. E agora começa o problema de verdade. Primeiro porque o excesso de dopamina gera tolerância. E eu vou fazer aqui com vocês uma outra analogia. É só a gente pensar no diabetes tipo 2. Qual que é o problema do diabetes tipo 2? O excesso de consumo de açúcar faz com que o nosso corpo comece a criar uma resistência à insulina. Da mesma forma, o excesso de prazer pode começar a criar aos poucos uma tolerância à dopamina. Cada vez mais nós vamos precisar de mais dopamina para conseguir a mesma sensação de prazer. E outro ponto é que o nosso corpo também tem uma capacidade limitada de liberar dopamina. Então veja só, por um lado eu estou criando resistência, por outro lado eu tenho uma capacidade máxima de liberação. E eu começo a gerar isso e cada vez mais vai ficando difícil de eu ter motivação, cada vez mais fica difícil de eu conseguir me motivar para realizar aquelas atividades necessárias, difíceis e que não geram esse prazer imediato. Esse excesso de dopamina também, ele é muito comum para gerar pequenos vícios, aqueles vícios que nós não conseguimos controlar. Por que muitas pessoas têm problema de procrastinação? Procrastinar muitas vezes está associado a esses pequenos prazeres. Você não deveria passar o dia inteiro rodando feed no seu Instagram, no seu TikTok, você não deveria ficar clicando de vídeo em vídeo no seu YouTube, e tudo isso está relacionado a esse ciclo da dopamina. E nós também temos que entender que existem alguns gatilhos, ou seja, o que é o gatilho? Aquilo que dá o start, que já prepara o nosso cérebro para aquela atividade. Pessoas que consomem drogas, por exemplo, no momento que elas passam no local ou têm contato com aquelas pessoas, o cérebro delas já começa a pensar, opa, aí vem coisa boa. O celular, quando você pega o celular sem nem saber para que você pegou o celular, sabe? Você pega e fica mexendo nele sem saber que tipo de atividade que você está fazendo ali, isso tudo está relacionado ao gatilho, a essa necessidade de uma gratificação barata, de uma gratificação instantânea, aquela necessidade de ficar um pouquinho mais mexendo ao invés de fazer o que de fato é necessário. Esta excessiva busca por pequenas recompensas. Você mexer numa rede social e ficar se comparando aos outros, comparando aquela situação em que o outro está no destaque da vida dela. Veja só como é que é a rede social. Algumas pessoas não estão tão bem, chegam lá, fazem um post sorrindo, viajando, como se tudo estivesse maravilhoso, e a gente olha aquilo como se fosse a realidade das pessoas. E nós precisamos voltar para o mundo real. E o mundo real é um mundo muito mais complicado do que esse mundo da rede social. Ok, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabia que esse ciclo de dopamina ele também pode gerar pequenos vícios que a gente nem sabe? Sabe aquela pessoa que está próxima de você e que vive mexendo no celular e você fala, pô, bicho, para de mexer no celular. E a pessoa fala, poxa, mas eu nem mexo tanto assim. Então, essa é a questão dos vícios que nós temos no nosso dia a dia sem nem mesmo saber. Nós caímos nesses loops, nós somos enganados por essa atividade sem saber o que está acontecendo. Bom, depois que eu fiz toda essa introdução, eu vou falar para vocês efetivamente então o que é o jejum de dopamina e como que esse jejum de dopamina pode nos ajudar a resolver um pouco dessas questões. Essa história de jejum de dopamina, ela surgiu a partir de uma publicação de um psicólogo da Universidade da Califórnia chamado Cameron Sepah.
O Cameron Separ, ele conseguiu explicar para a gente justamente essa questão de que todo o nosso sistema, hoje em dia, é focado em gerar pequenos prazeres na nossa vida que gera essa relação de esforço. Só que ele percebeu que está cada vez mais difícil a gente sentir prazer em atividades que seriam cotidianas, como, por exemplo, ler um livro, comer um arroz com feijão, fazer uma atividade física ou simplesmente dar um abraço em uma pessoa. E aí, a partir disso, ele desenvolveu uma teoria de que seria necessário a gente, entre aspas, reprogramar o nosso cérebro, gerando um reequilíbrio dessa relação de dopamina. A gente não quer reduzir a dopamina, acabar com a dopamina, mas sim reduzir intencionalmente aqueles estímulos que são os estímulos que nós não gostamos, aqueles estímulos que nós entendemos que estão atrapalhando a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente controla esses estímulos baratos, nós podemos nos reprogramar para sentir prazer e motivação para as atividades que realmente importam. O principal ponto do jejum de dopamina é retirar aquilo que é o problema para você. Nem sempre o que é problema para mim é o problema para você. Algumas pessoas têm problemas com rede social. Outras pessoas têm problema com jogos. Outras pessoas podem ficar pulando no YouTube, assistindo vários vídeos. Tem pessoas que têm problema até mesmo com masturbação. Todos esses problemas podem estar atingindo você e impedindo que você sinta prazer nas coisas cotidianas da vida e, consequentemente, sinta motivação para as atividades que realmente importam para você. Então, o que é o jejum de dopamina? Diminuir intencionalmente os estímulos baratos e que estão atrapalhando que nós conseguimos alcançar aquilo que realmente importa na nossa vida. Para que você vai fazer o jejum de dopamina? Primeiro, para permitir que o sistema se reequilibre. Veja só, eu preciso aumentar a minha motivação para as atividades realmente importantes. Aquelas atividades que vão me gerar uma recompensa muito mais valiosa no longo prazo, mas que no momento imediato não me geram prazer. Como, por exemplo, estudar, guardar dinheiro, me alimentar bem, fazer atividade física, buscar algo que vai melhorar o meu futuro. Essas atividades não geram prazeres imediatos, mas vão gerar grandes resultados no futuro que serão muito mais importantes e relevantes do que esses pequenos prazeres. Nós precisamos redefinir o nosso sistema de recompensas. Ora, ao invés de comer açúcar o tempo todo, eu posso estudar para conseguir uma boa remuneração. Eu preciso mostrar para o meu cérebro como que é a vida real. A vida real não é aquela vida bonita em que eu posto na internet e recebo um monte de curtidas. A vida real é aquela vida que eu tenho que sentar, cumprir as minhas tarefas, pagar as minhas contas, viver o meu dia a dia. Com isso, eu posso buscar um equilíbrio saudável entre os prazeres e as atividades que realmente importam. A partir daí, eu posso apreciar aquelas alegrias sutis, como imagina aqui você sentar embaixo de uma árvore e ler um livro no final de uma tarde. Ok, eu já expliquei o que é, já expliquei para quê, mas como fazer o jejum de dopamina? E aqui eu quero explicar de forma prática como que você vai implementar isso. O primeiro passo é identificar qual que é o seu problema. Será que o seu problema é rede social? Será que o seu problema é vício em jogos? Será que o seu problema é consumo compulsivo? Será que o seu problema é até mesmo masturbação? Você precisa identificar qual que é esse problema. O segundo ponto é você aprender a controlar os gatilhos, porque a maior parte dessas atividades estão associadas a algum gatilho. Muitas vezes, quando você faz um intervalo de estudos, é o momento que você pega o celular e começa a mexer na rede social. Opa, talvez você precise controlar esse ambiente. Tira o celular daqui e coloca ele no outro local. Às vezes o uso de drogas está relacionado às pessoas que você convive. Você precisa trocar as pessoas que você convive. Às vezes, aquela atividade de dopamina barata está associada ao lugar em que você está. Então você precisa trocar esse lugar, trocar esses hábitos. Terceiro passo, você precisa utilizar mecanismos para te ajudar a se afastar dos hábitos errados. Aqui eu vou dar para vocês 7 sugestões. Primeiro é você aplicar o que eu chamo de princípio de uma tela ou princípio de uma superfície. Se você está vendo um programa na televisão, você não mexe no celular. Se você está lendo um livro, você não mexe no celular. Se você está mexendo no celular, você não vai fazer outra atividade. Você tem que ter uma superfície, seja um livro, seja uma tela de computador, seja uma tela de celular na sua frente. Segundo, você pode adotar mecanismos, e os nossos celulares possuem isso, para bloqueio do uso do celular. E aqui na minha sugestão, você deveria bloquear o uso do celular
pelo menos 1 hora antes de dormir. Aqui recomendo até 1h30 antes de você deitar. Isso vai ajudar você a deitar mais cedo. E segundo, pelo menos 1 hora depois que você acordar. Então, 1 hora antes e 1 hora depois, você bloqueia o seu celular. Existem funções que você pode reservar o seu celular apenas para chamadas de emergência. Pode ser uma forma de você evitar usar indevidamente o celular. E um detalhe, se você estuda pela manhã, eu recomendo ainda que você bloqueie o seu celular pelo menos até o momento em que você comece efetivamente a estudar, para você não gerar uma produção de dopamina barata antes da atividade importante, que é começar a estudar. Terceiro ponto, utilize o computador para aquelas demandas de trabalho. Muitas pessoas usam a desculpa de que precisam do celular para trabalho. Muitas vezes isso é verdade, mas por vezes você pode trocar isso pelo uso no computador. Com o uso no computador, você consegue ter um uso mais controlado, menos viciante do que é o uso pelo celular. Então, WhatsApp, rede social, atividades que você usa para trabalho, joga para o computador e não no celular, para não ter essa desculpa. Quarto ponto, baixe aplicativos e extensões para te ajudar a bloquear essas recomendações automáticas. Uma dica para o YouTube. Você pode baixar uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Microsoft Edge, chamado Unhook. U-N-H-O-O-K. Esse Unhook serve para bloquear as recomendações do YouTube. Com isso, você só vai assistir o vídeo que intencionalmente você buscar. E não fica aparecendo aquele feed de recomendações que faz você ficar viciado assistindo vários vídeos que você acha que tem alguma utilidade e que na maior parte das vezes você não aplica nada do que vê naqueles vídeos. Assim você controla intencionalmente o que de fato você vai assistir. Quinta dica, sem Instagram, sem YouTube, antes de começar a estudar e nos intervalos de estudo. Por que isso? Quando você gera aquele pequeno pico de dopamina mexendo na rede social nos intervalos de estudo, você está tirando a possibilidade de manter uma grande concentração na hora que você vai voltar a estudar. Então, imediatamente antes de estudar e nos intervalos de estudo, ao invés de você mexer no celular, faça outros tipos de atividades, como, por exemplo, tomar um café, caminhar, apreciar alguma coisa importante que você gostaria de apreciar e não ficar mexendo no seu celular. Sexta dica, sem fontes baratas de dopamina antes de estudar. E nesse exemplo eu citei para vocês o próprio uso de redes sociais, como também jogar videogame ou outras atividades que não são adequadas. E a sétima e última dica, existem vários estudos que demonstram que a atividade física aumenta os receptores de dopamina e cria bons hábitos. Então a atividade física também pode te ajudar nesse processo. Último ponto para fechar nosso vídeo, por quanto tempo eu devo fazer o jejum de dopamina? No começo desse vídeo eu falei que eu lancei um desafio de 7 a 10 dias, bem restrito. Esses 7 a 10 dias serve principalmente para você começar a mostrar que de fato você tem um vício, conscientizar o seu corpo para esse problema e a partir daí você já começa a colher alguns frutos. Porém, tem um estudo, um livro, inclusive esse livro está aqui, o Nação Dopamina, em que a doutora Anna Lenk, ela sugere que você precisa de pelo menos 2 a 4 semanas para fazer essa programação e começar a sentir resultados. Então a minha dica é, comece tentando com 7 dias com foco extremo. E a partir daí tente estabelecer uma meta de cerca de 4 semanas e veja os grandes resultados que você vai colher. Certamente você vai ter mais motivação para estudar, vai procrastinar menos, vai memorizar de forma mais relevante os assuntos importantes e daqui a pouco você vai alcançar o que realmente interessa, que é um grande pico de dopamina, mas não um pico barato, o pico do grande resultado, que é a sua aprovação dentro daquele concurso público que sempre você deseja. Não se esqueça, nós não queremos acabar com a dopamina, porque isso não é possível e a dopamina é associada à nossa motivação. Nós queremos acabar com picos de dopamina baratos, pequenos prazeres que nos afastam de grandes resultados que nós podemos alcançar com foco, concentração e determinação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês, contem comigo e até a próxima. Valeu, pessoal!